E o anúncio oficial está sendo preparado para a assinatura de contrato do jogador. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do empresário do Caio Jorge, que quebrou o silêncio e falou que não existe nenhuma negociação com o Flamengo e que ir para o Flamengo está descartado. Vamos falar também sobre o efeito suspensivo de Carrascal. Milhares de outras notícias, você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Flávio Gabriel, Arthur Félix, ainda mais vídeo aqui no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já trago informações nosso Flamengo. Antes de começar, deixa seu like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo, então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá aqui no chegar a criar uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Sua inscrição ela ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação. Sempre que eu não postar de novo ou subir de novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação envolvendo o Saul Niguez, porque o jogador hoje treinou normalmente com o grupo e a expectativa é que seja relacionado para a partida de amanhã contra o Independiente Medellín na Libertadores do Maracanã, primeiro jogo do Flamengo em casa nessa Libertadores. Então, o jogador treinou normalmente com o grupo, não teve nenhuma lesão, nada. Inclusive, o jogador já foi liberado pelo departamento médico do Flamengo, não só ele, como o Everton Cebolinha também já foi liberado do departamento médico. E a expectativa é que o Flamengo possa ter o Everton Cebolinha e o Saul Niguez de volta na partida contra o Independiente Medellín amanhã no Maracanã, 9h30 da noite. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí, envolvendo os dois jogadores. Graças a Deus eles voltaram. Vale lembrar que a última partida do Saul com a camisa do Flamengo foi a final contra o PSG em dezembro, depois da final do Mundial. O Flamengo entrou de férias, aí no início do ano ele, junto com o departamento médico do Flamengo e o seu empresário, decidiram ele fazer uma cirurgia. E aí ele fez a cirurgia, e a cirurgia, depois que ele fez a cirurgia, a expectativa é que ele voltasse no meio de abril. Então, não sei que a data praticamente acertou, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Torcer, quem sabe, se ele entrar em campo, ter uma boa atuação. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre Jorge Carrascal, porque a situação do Carrascal é o seguinte, cara. A informação é que o STJD soltou o número de jogos que o Carrascal vai pegar suspenso. Para quem não tá entendendo nada, vou voltar um pouco para trás. Seguinte, na final da Supercopa, esse ano aí lá no Mané Garrincha, o Carrascal, ele deu uma entrada ali no Breno Bidon do Corinthians. E aí, por enquanto, o juiz não deu nada. E aí os jogadores foram para o intervalo, o juiz, após que voltou ao intervalo, foi no VAR e expulsou o Carrascal. E aí, isso foi em fevereiro. E aí, no início de abril, acho que se não me engano, dia 2, saiu o resultado do STJD. E o jogador pegou 4 jogos de suspensão. E aí, o que o Flamengo fez? O Flamengo entrou com um efeito suspensivo para poder ele continuar jogando no efeito suspensivo e chegou lá no pleno do STJD para ter mais um julgamento. E aí, hoje saiu a oficial do pleno do STJD que o Carrascal pegou 2 jogos de suspensão. E aí, cara, a situação é a seguinte. Mas porque quando saiu foi o STJD. E aí o Flamengo entrou com efeito suspensivo e pediu, foi lá no pleno do STJD e falou, eu quero ter um novo julgamento. E aí diminuíram para 2 jogos. Só que é o seguinte, ele vai ficar 3 jogos só. Por quê? Ele tomou a expulsão contra o Fluminense e vai jogar não vai jogar a partida contra o Bahia, que ele tomou ele deu aquela tesoura no Guga do Fluminense. Então ele vai ficar 3 jogos, ele vai ficar fora do jogo contra o Bahia, no jogo contra o Atlético Mineiro e no jogo contra jogo contra o Bahia, contra o contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, contra agora o Vitória Atlético Mineiro, e a expectativa é que possa voltar lá no jogo contra o Vasco, que, se não me engano, acho que é dia 1º de maio. Ou seja, o jogador vai ficar aí um bom tempo fora mesmo,
porque após a situação do STJD, situação complicada do Carrascal, já tomou bastante cartão vermelho, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Caio Jorge. Por quê? Cara, saiu muitas notícias do Caio Jorge e aí vou começar por quê? Hoje, a nova regra do Campeonato Brasileiro é que se o jogador disputar até 12 partidas, ele pode se transferir para outro clube do futebol brasileiro. E aí, o Caio Jorge, ele está insatisfeito porque o Cruzeiro já jogou, se não me engano, 11 jogos no Campeonato Brasileiro e 5 jogos das 11 rodadas. O Caio Jorge foi cortado de 5 jogos. Ou seja, no total, ele só atuou em 6 partidas pelo Cruzeiro. E aí, cara, a situação é a seguinte: se até o meio do ano ele continuar assim, sem jogar, ele pode se transferir para outro clube no meio do ano, porque quando a janela abre de novo. E aí, a situação é a seguinte: uma fonte, um empresário do Caio Jorge foi na ESPN e falou que a ida do jogador para o Flamengo está descartada. É claro que e aí depois que saiu isso viralizou, muito dizendo que o empresário dele quebrou o silêncio e tal. Gente, mas eu vou dizer uma coisa. É óbvio que ele vai falar isso. Mas como assim? Cara, é lógico, porque o empresário dele vai tentar defender o jogador. Ele vai chegar lá, não, ele vai realmente pro Flamengo. Não, ele não vai falar isso. Ele vai tentar defender o seu jogador. E ele não tá errado, ele tá certo. Então acho que ele vai chegar lá, o Caio Jorge vai pro Flamengo, mano. Ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso. Então acho que o Caio Jorge vai falar na entrevista, não, eu tô indo pro Flamengo. Não vai não, pô. Não vai, ele vai tentar defender. Então, eu acredito, então ele fez certo. Só que é o seguinte, cara. Só que também tem uma situação seguinte. Por enquanto, o Caio Jorge não deseja sair do Cruzeiro. E isso mostra porque o jogador, antes, lá em BH, ele só morava em aluguel. E ele comprou um apartamento esses dias lá em Belo Horizonte, dando a entender que ele quer ficar no Cruzeiro. É claro que o Flamengo sabe disso, que o Flamengo tem que fazer. O Flamengo pode até tentar fazer uma nova investida para o Caio Jorge, mas não ficar igual a janela do passado, fazendo proposta atrás de proposta, o Cruzeiro recusando, até chegar o Flamengo perdeu a janela toda atrás do Caio Jorge e não contratou nem ele e nem ninguém. Então o que o Flamengo tem que fazer? O Flamengo sabe que negociar com o Pedrinho vai ser difícil, igual eu falei, a diretoria o Caio Jorge só sai para outro clube do futebol brasileiro, só vai sair após meu Deus, após ele receber uma proposta irrecusável. Então ele só vai sair do Cruzeiro se ele receber uma proposta irrecusável. Uma proposta irrecusável de qualquer time do futebol brasileiro. Aí ele vai sair. Mas se for uma proposta que não vai agradar nem o Pedrinho, nem ele, obviamente que ele não vai sair do Cruzeiro. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Bruno Henrique. Por quê? A situação do Bruno Henrique é o seguinte, cara. A informação é que o Flamengo encaminhou a renovação de contrato do Bruno Henrique e a informação é que o Flamengo deve fazer o anúncio oficial da renovação de contrato do jogador nos próximos dias. O jogador que fez uma assinatura de contrato de 1 ano com o Flamengo e manteve o mesmo salário. A informação é que o anúncio oficial da renovação de contrato do jogador deve sair nos próximos dias. Inclusive, o Flamengo está preparando um anúncio bem legal, bem bacana. Um jogador muito ídolo e está aí praticamente há 9 anos no clube, né? Pô, chegou em 2019, então ele está praticamente há 8 a 9 anos do Flamengo. Tem 18 títulos, é um dos maiores campeões do Flamengo. Então, a expectativa do Flamengo possa fazer um anúncio bem bacana mesmo da renovação de contrato do jogador. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, transformação em nosso Megão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, nos que Jesus te ama. Falou.